Afinal, de onde vai vir o dinheiro para a alta das criptomoedas, hein? Fiquei com essa pergunta na cabeça depois que ouvi o Renaud Adorno falar no seu podcast do corte da taxa de juros do Banco Central americano. O que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo, eu diria. Mas talvez não seja o que a grande maioria dos investidores de cripto estão pensando e falando por aí. De que as taxas de juros do Banco Central americano baixando farão com que cripto suba. Mas aí você pode achar que eu não concordo com esses investidores e que acho que cripto não irá subir, certo? E aqui eu te digo que cripto irá subir sim, mas que não será por esse motivo. O Renaud Adorno, muito estudioso, sempre tentando observar para onde vai a liquidez do mundo, né? Ou seja, o dinheiro, ele estava falando que quando as taxas de juros caem, os bonds, que são títulos de dívida emitidas pelo governo americano, né, ou títulos de renda fixa, numa analogia simples, mais ou menos como os títulos brasileiros, como o Tesouro Selic, por exemplo, esses títulos, os bonds, valem cada vez mais e, portanto, pagam cada vez menos quando as taxas de juros estão altas por conta da alta demanda. Então, quando as taxas de juros caem, os preços desses bonds, os títulos americanos, eles podem ficar cada vez mais atrativos e a liquidez ir voltando para eles. Mas tem muito mais detalhes e elementos nessa dinâmica, tá? Só trouxe aqui de maneira rápida para contextualizar. Você que já está careca de ouvir que o mercado vai subir quando as taxas de juros cair, deve estar me achando louco agora, ou no mínimo pensando a respeito. Mas existe toda uma dinâmica em relação ao dólar que está dentro dos Estados Unidos e o dólar que está fora dos Estados Unidos. Por isso pode ser uma coisa de maluco eu dizer totalmente o contrário que todo mundo diz por aí. Principalmente no mercado de cripto se fala muito a respeito disso, né? Dessa taxa caindo e o mercado subindo. Fora que também muitos no mercado cripto ficam olhando o retrospecto, a história, né? O que aconteceu no mercado tradicional e que todos dizem que vão se repetir. Eu digo para você que eu até concordo sim, que a história não se repete, mas ela rima. E no caso de muitos dizerem que a taxa vai cair, o mercado vai subir, porque no ciclo passado, principalmente do mercado tradicional, tivemos isso, né? Muitos acabam esquecendo que foi um efeito da pandemia, uma impressão de dinheiro em todo o planeta de maneira descontrolada. E você provavelmente deve estar com dúvida agora sobre a dinâmica que expliquei de acontecer o contrário do que todo mundo anda dizendo com base no ciclo passado, né? Mas hoje eu não vou poder explicar para a nossa conversa não ficar muito longa. Fica para um outro episódio, porque vale a explicação de mais elementos. Mas a questão é, se o mercado de cripto não vai subir com um corte de taxa de juros, mas vai subir mesmo assim, de onde viria esse dinheiro? Você deve estar se perguntando, né? Te respondo olhando para a Bolsa Americana, que está nas suas máximas históricas, a Bolsa de Valores Americanas. E o próprio Renaud Adorno falou a respeito hoje, que ela subiu muito com juros altos, né? Nesse ciclo de juros altos americanos que a gente está. E isso tem um pouco de relação com aquilo que eu trouxe ali na minha explicação, que falei de ser exatamente o contrário de que todo mundo acha que acontece. Ele falou sobre isso também, né? E claro que há uma explicação mais detalhada, inclusive ele deu essa explicação mais detalhada, é óbvio, né? E essa explicação encontra respaldo na realidade dos dados também, de quando a taxa de juros cai os mercados sentem, né? Parece que até fica parecendo que a liquidez vai embora. Mas, como falei, o foco não é entrar nesse detalhe, é só para te dar o contexto para que eu te conte a respeito do meu entendimento sobre o lugar que virá o dinheiro para a alta das criptomoedas. E eu penso que o lugar que virá será a própria Bolsa de Valores americana, e não é tão complicado assim de entender, viu? O capital que circula dentro do mercado cripto é muito pequeno quando comparado ao capital que circula nas bolsas de valores americanas. Só para você ter uma ideia, a Nasdaq, a Bolsa de Valores de Tecnologia americana, soma pelo menos 25 trilhões de dólares de capitalização de mercado. Quando se fala de mercado americano, das bolsas, estamos falando de muitos trilhões de dólares. Diferente de quando a gente fala de mercado de cripto, que não chegou nem a 4 trilhões ainda. E assim como acontece nas altcoins, né, as criptomoedas menores que o Bitcoin, quando o Bitcoin sobe muito, o pouco dinheiro que migra do Bitcoin para as menores que ele, né, já fazem com que elas subam muito, muito. E é justamente dessa migração que eu estou falando. Mas das bolsas americanas, né, fazendo sua última rotação de capital do ciclo,
que por ser um capital muito maior, uma pequena fração já faz uma alta enorme nas criptomoedas, no próprio Bitcoin, né? Dada a quantidade alta de capital do mercado tradicional, que é de longe pelo menos 20 vezes maior que o capital do mercado de cripto inteiro, né? Por hoje é só isso. Era para ser rápido, mas eu acabei me estendendo mais. E uma coisa importante para tudo o que se entende e ouve em mercado é que todos os movimentos não são lineares, não são retos, de uma vez só, de uma hora para outra. O mercado sempre anda em ondas. Seja para o que eu falei dos efeitos contrários da taxa de juros, que todo mundo espera, ou não espera, né? Ou até mesmo para essa possível migração da Bolsa Americana que trouxe aqui para vocês. Mas qualquer dia eu explico mais sobre as dinâmicas do dólar e da economia que eu citei aqui. Um grande abraço e até o próximo.